pessoal, aqui é o Nuga do canal Nuga Mecatrônico, tá? E que nem eu já falei sobre, vamos ter umas aulas mais técnicas agora, né? Sobre alguns equipamentos que pediram para mim, né? Então eu vou passar sobre esse inversor de frequência aqui, tá? Que é a Geon XF Standard, tá? Esse motor, a entrada dele é monofásica e a saída é trifásica, tá? Então eu tenho com o motor aqui, ó. Então vou explicar aqui como é que funciona esse, entendeu? Ele tem um borne, os bornes aqui, ó, que vai de 1 a 11, tá? 1, 2 e 3 são um potenciômetro, para colocar um potenciômetro de 10K, tá? O 4 é o comum, que é o GNV, é o GND, tá? O 4. O 5, 6, 7, 8 são saídas entradas digitais, tá? Entradas digitais, tá? Do aparelho, tá? A 9, 10 e 11 são os relé, tá? Então o 10 e 9 é fechado e o 10 e o 11 é o aberto, tá? Então e o 10 é o comum. Então é o seguinte, como é que funciona, Nuga? Então vamos lá como funciona, tá? Ele é show de bola esse aqui, meu, é show de bola ele, tá? Ele tem, vou falar o que ele tem, o que ele oferece, esse Gemon, tá? Vou ligar ele só para vocês verem ele partindo agora, só para vocês verem, tá? Ele faz a leitura em Hertz. Eu coloquei ele está programado para funcionar em 60 Hz, no máximo 60 Hz, tá? Eu liguei aqui no pino aqui 10 e 11, chave aberta, e coloquei ele no módulo, você pode programar, eu coloquei no módulo 4, tá? No módulo 4, para ele acionar qualquer outro periférico ou uma lâmpada quando o motor parte. Quando o motor estiver ligado, já aciona o aparelho. Desliga o motor. Isso serve para você usar o relézinho, é muito legal. Pode usar a lâmpada ou usar para acionar um outro sistema que você queira que parte junto com ele, que não faça parte dele. Beleza? Então é o seguinte, isso é muito bom esse Gemon, cara, muito bom mesmo. Para você que tem um motor trifásico e não tem trifásico aí no seu local, ele entra monofásico e sai trifásico, entendeu? Então é o seguinte, vamos lá, vamos explicar os básicos desse aparelhinho aqui, show de bola. Esse Ageon XP Standard, tá? Ó, o P11 é aceleração do motor. Então você vem aqui, ó, você pode vir aqui, bater o 11, dá o enter, aceleração. Eu coloquei que a aceleração dele é em 10 segundos, então ele começa a subir uma rampa, é uma rampa isso aí, até 10 segundos, tá? Até 10 segundos, beleza, isso 10. O 11 é a desaceleração, tá? Então ele começa, quando você desliga ele vai caindo, desacelerando aos poucos. Você pode aumentar e diminuir de acordo com o seu sistema que você vai usar, beleza? Então ele é prático e é fácil, tá? E não tem terrorismo não, isso aqui, tá? O P23, a frequência mínima, e o P24 a frequência máxima. Então, que nem eu falei para vocês, que aqui, ó, vamos colocar aqui, 23, ó, a frequência mínima é 0, e a frequência máxima, eu coloquei 60, mas você pode aumentar essa frequência, tá? 60
você pode aumentar ela muito mais. Você vê? Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar ela aqui em 100 frequência. Certo? Então vamos sair. Vamos descer aqui. Vamos ligar ele. Já entrou o relé de acionamento. Se você quiser ligar um ventilador, alguma coisa para refrigeração. Então eu coloquei a frequência em 100. Esse aqui é o P24, tá? Que a gente aumentamos a aceleração dele, tá? A frequência, na realidade, a gente aumentamos, certo? A frequência dele, tá? Então é o seguinte, vamos lá. O P51, você vai definir qual a carga que você tem no seu motor, qual que é a corrente de trabalho do seu motor. Então você vai colocar a corrente, superar essa corrente para ele desarmar, para proteger seu motor, né? Tá? E só isso aí, você colocou, tá? Definir esse aparelho aqui, no caso, ele é 220. Então para entrar duas fases 220, vai sair trifásico 220, tá? Então vamos lá. O P51, eu já falei que é sobrecarga do motor, beleza. Agora vamos falar sobre o erro, tá? Tem uns erros que aqui que a gente tem que estar sempre atento, tá? Sobre esses erros. Ó, o erro E09 é algum curto na saída do motor. Então, aqui é a saída do motor. Tá aqui embaixo a saída do motor, que é a entrada, tá? E aqui a saída. Então, se tiver algum curto nessa ligação no motor, vai dar um erro aqui, ó. Vai dar o erro 09, tá? Vai dar o erro 09. O erro 03, tensão de entrada baixa. Então, aqui, ó, é a tensão de entrada. Então, se tá para 220 e estiver entrando 110, vai dar esse erro aí, o erro 03, beleza? Então, não precisa ficar apanhando aí no sistema aí, tá? Então, beleza. Aí, o que eu tenho mais que falar sobre isso aqui, tá? Beleza. Esse aparelho que não te falei, ele tem aqui, ó, 1, 2 e 3, que é potenciômetro. É um potenciômetro de 10K. Então, se você quiser usar no teclado, você vai até o P71, tá? Vai até o P71, tá? Se tiver em 0, é potenciômetro. Se você colocar 1, é o teclado. Então, se você colocar em 0, você vai usar o potenciômetro 10K para regular a frequência dele. Se você colocar em 1, sei que não vai funcionar as teclas, beleza? Não tem terrorismo nenhum, tá? É o Nova Mecatrônico passando um pouco mais sobre equipamentos eletroeletrônicos, tá? É uma área mais técnica, tá bom, pessoal? O Noga vai se mostrar algumas áreas mais técnicas, que não é faça você mesmo, mas é porque algumas pessoas pediram e eu passei, né? Vou passar do outro também, beleza? Então é isso aí. Esse aqui é o AG1, 220, tá? Entrada 220, XF Standard, show de bola, hein? Show de bola esse aparelhinho aqui para usar ele para
frequência de motor, velocidade de motor, tá? Aqui, ó, muito bom, cara. Muito bom mesmo, e o sistema dele é muito bom e ele é muito seguro. Beleza? Se inscreva no canal, dê um joinha aí, tá? O Nova tá voltando aí com tudo aí, que tive muito trabalho aqui na empresa aí pra fazer e tal. Agora eu vou voltar a fazer os vídeos aí técnicos e faça você mesmo também. Valeu? Muito obrigado. Dê o seu like, dê um joinha aí. Comente se você sabe mexer num bicho desse aqui, ó. Tá? Se você sabe mexer num aparelhinho desse aqui, que ele é muito legal, ó. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais.